bem, bom e bonito. Bom e bonito, né? Nessa hora todo mundo fica titubeando, né? É que nós somos muito humildes, né, gente? A gente não gosta de ficar falando de si mesmo, né? Da nossa beleza. Então tá bom. Meus irmãos, eu queria hoje compartilhar com vocês uma meditação que nasceu, na verdade, uma meditação para nós pastores, né? Mas eu achei assim, eu acho que vale aproveitar para os meus irmãos, vale compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado ao meu coração, né? E ao coração de muitos colegas com quem eu tenho caminhado, em especial um livro que eu usei é o Pastor Imperfeito, até falei lá no conselho, né? Que é um livro que eu tenho lido e tem me surpreendido muito assim, né? Com a simplicidade e a profundidade. Recomendo. Você não é pastor, mas eu recomendo mesmo assim. E quem é pastor, recomendo ainda mais, né? Sabe, meus irmãos, quando você e eu ligamos nossa TV ou a nossa tela no celular e procuramos algumas notícias de como está o mundo, nós encontramos os grandes líderes mundiais procurando subir um monte. E a nossa mensagem hoje tem esse tema: o monte. O monte. Nós podemos falar aqui do pudim. Quem gosta do pudim? Pudim. Quem gosta do pudim? Mas estou falando do Putin, né? Quem gosta do Putin? Ninguém, né, gente? Aí é duro, né? Pastor, logo de manhã. Gente como Putin, ele está subindo o monte do mundo, escalando. Ele quer o lugar mais alto. Tem um outro cara, alguns gostam, outros não. O Putin eu acho que ninguém aqui gosta, né? Mas se você gostar, tudo bem, não tem problema. Mas tem outro ali que tem gente que gosta, gente que não gosta, que é o Trump, né? Sabe, o presidente dos Estados Unidos lá, ele está do mesmo jeito, escalando o mesmo monte, um puxando o pé do outro. Aí eles descobrem o seguinte: mas se a gente se ajudar, a gente vai chegar mais rápido lá no alto. Aí tem o cara lá do Irã, aí tem o cara da Turquia, aí tem os europeus lá, a União Europeia, né? Tem os presidentes da América do Sul, Central, da Ásia. Não sei se vocês já ouviram falar da China. Xi Jinping. Acertei o nome do cara? Eu aprendi a falar chinês assim, né? Muito fluentemente. Tá na mesma subida, no mesmo monte, né? E todos, sem exceção, querem chegar lá juntos, um sem o outro. Olha só. Eles querem chegar juntos, um sem o outro. Estão se ajudando, mas na verdade estão loucos para derrubar o outro, porque quanto mais alto você vai, maior é a queda, né? Muito amigo, né? Tinha um quadro assim do Jô Soares: muito amigo, muito amigo. O mundo está assim. E a palavra de Deus nos mostra que, na verdade, o final da humanidade tem a ver com um único líder, que todos vão se dobrar diante dele, e que a Bíblia chama de anticristo, que é totalmente o contrário ou totalmente contra tudo aquilo que vem de Deus. É nisso que essa conversa vai parar. Isso aí, gente, é uma visão macro, uma cosmovisão global, universal da humanidade. Um pouquinho, né? Eu não tenho muito tempo, não é palestra sobre isso, mas deu para você entender como que anda o mundo. E aí, meus irmãos,
Quando nós vamos para o outro lado, saindo do macro e vindo para o micro, nós vamos descobrir algo muito interessante. Eu e você, se Jesus não fizer uma obra permanente, maravilhosa e verdadeira na nossa vida, eu e você somos iguaizinhos ao Putin, ao Trump, ao, como é que é? Xi Jinping, ao Erdogan lá do Irã, né? Nós queremos subir o mesmo monte. Nós temos uma ambição humana, natural, que nos leva a subir no lugar mais alto, a ascender socialmente. Alguns que encampam mais assim esse tipo de mentalidade, eles querem mesmo que os outros tenham inveja dele por ter chegado tão alto. Essa é a maior motivação. Eu me pergunto se não chega a ser uma enfermidade até, né? Porque é triste alguém pensar assim: eu quero que os outros tenham inveja de mim. Onde é que a gente vai parar? Né? E outros simplesmente não, né? Querem que as pessoas olhem para eles e vejam assim como que eles foram bons, como que eles se esforçaram. Olha onde é que eu vim, de onde que eu vim, onde que eu cheguei. Olha como eu sou bom, como eu sou forte. Você devia ser que nem eu. O que é totalmente contrário à palavra de Deus, que diz que nós temos que ser a imagem e semelhança de quem, gente? De Cristo Jesus. Mais micro ainda, isso acontece na igreja, e mais micro ainda, pasmem, acontece no meio da família. Se alguém se dá melhor na vida do ponto de vista financeiro do que o outro, muitas famílias têm problemas de relacionamento. Olha só, quer ver um dado triste, porque eu fui advogado, eu vi isso, quando morre o pai que batalhou, lutou, ganhou patrimônio, né? Aí os filhos vão para maledita herança. Gente, aqueles irmãos não se amam. A coisa mais degradante, mais triste que eu vi como advogado foi isso. Uma briga por causa do material. E olha como é que faz para resolver depois isso. Como é que faz na festa de Natal? A gente teve recentemente brigas ideológicas no Brasil e no meio das famílias que estragou o Natal de muitas famílias, não foi, gente? E essas coisas de herança, de dinheiro, né? Por isso que tem um ditado que diz assim, né? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. E tem um outro que fala assim: você quer conhecer uma pessoa, dê bastante dinheiro para ela. Aí você vai conhecer quem é. É ou não é, gente? Assim é o mundo. E olha, eu e você estamos aqui hoje, nós precisamos cuidar para que esse vírus não venha nos infectar. Amém, gente? Abre comigo ali em Marcos capítulo 1. Nós vamos começar agora a estender essa conversa para a palavra de Deus. Marcos capítulo 1. Nós vamos ver que Jesus, muitas vezes, teve que enfrentar situações dessas. Eu nem vou ler o texto que Jesus passou pelas 3 grandes tentações lá no deserto, né? Depois dos 40 dias de jejum. Nem vou ler esse texto. Mas eu vou ler outros textos que mostram alguma coisa interessante. Marcos 1:35. Antes do versículo 35,
você vai ver que desde o pôr do sol, Jesus ficou uma boa parte da noite curando enfermos, endemoniados. Tinha uma cidade inteira que estava diante de Jesus, muitos doentes, todo tipo de enfermidade, demônios, e Jesus estava lá trabalhando a noite toda. Aí começa o versículo 35. Como que começa, gente? Jesus tendo se levantado, que horas? De madrugada, gente. Presta atenção. Presta atenção. Sábado é dia de sair com os amigos, né? Né, homens? Aí a gente estende um pouquinho mais a saída. O culto é café da manhã, 8h30, mas que cedo. Jesus era uma pessoa assim, né? Ele trabalhava até altas horas da madrugada e de manhã cedo ele acordava, ainda tudo escuro, e Jesus saiu. Para onde Jesus foi, gente? Para um lugar deserto. Essa é a vida de Jesus. Isso era algo muito importante para Jesus, ao ponto dele dormir menos, mesmo cansado. Ele levantava altas horas da madrugada para ir a um lugar deserto e ali orava, gente. Sabe uma coisa que pode te dar muito sono? É quando você está de madrugada, tudo silêncio, você orando. Se você não cuidar, como é fácil dormir, não é não, gente? Nossa, eu vejo os irmãos assim, né? O pastor descobriu tudo, né? Pois é, eu também sou gente, eu passo por isso. Aí, no verso 36, Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus aonde, gente? Por toda parte. Era um lugar assim que tinha muita amplidão. Por toda parte significa que eles gastaram algumas horas procurando Jesus. Chegaram aí naquela cidadezinha mais perto ali. Você viu Jesus? Você viu Jesus? Daqui a pouco todo mundo está fazendo uma varredura procurando Jesus. Em 37, quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Essa frase, todos estão à sua procura, é a frase preferida daqueles que estão subindo o monte. Aquele monte do Putin, do Trump, e que, espero que não, mas pode ser o meu monte, pode ser o seu monte. Todo ser humano gosta disso, né? Todo mundo está te procurando. Eu conheço irmãos que fazem questão, aqui eu acho que não, mas eu já fui em outras igrejas, fazem questão de faltar 1, 2 domingos, né? Só para ver se todo mundo vai falar assim para ele: todo mundo está te procurando. Nós sentimos sua falta. E se não fizerem isso, fica bravo com toda a igreja. É ou não é? Já não viu a gente assim? Sim ou não? Ah, então aqui tem também. Mas Jesus, ele era bem diferente disso. E o nosso chamado é seguir Jesus. Quando falaram que todos estavam à sua procura, Jesus não foi até as pessoas que estavam procurando ele. Olha só, Jesus não viu uma oportunidade de fazer uma live, né? Live, né? Às vezes eu se confundo. Uma live, registrar tudo no Instagram. Jesus não viu a oportunidade de ficar famoso, distribuir autógrafos e quem sabe até vender uns souvenirs, né? Jesus não estava nem aí para quem estava procurando ele, porque ele é quem veio buscar e salvar o perdido.
E aí, gente, nós vamos ouvir Jesus falando justamente isso. Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Se você estivesse no lugar de Jesus e falasse assim para você, todo mundo está te procurando, você ia vestir a melhor roupa, você ia pentear o cabelo, quem tem, né? Passar um gel, né? Lustrar a careca, você ia lá, assim, todo, né? Agora estou podendo, né? Agora eu se consagro, né, gente? Você vai lá, assim, com essa, né? Belezura toda, com esse entusiasmo todo, porque estão te procurando, ou você faria como Jesus? Você seguiria Jesus até um lugar onde ninguém está procurando. Talvez até ouviram falar de Jesus assim por cima, mas não o tinham visto ainda. Qual seria o lugar que você escolheria ir? Você gostaria de subir esse monte? Né? Ou você escolheria o deserto e uma longa caminhada com Jesus? Naquele livro que eu mencionei para você, O Pastor Imperfeito, lá o autor Svein, ele conta uma história, eu achei fantástica a história, uma história verídica, história verdadeira, de George Mallory. Vamos chamar ele de Jorge, o Jorginho. O Jorginho era casado, muito bem casado, a esposa estava grávida, mas ele queria mostrar o seu valor para sua esposa, para os seus futuros filhos, para toda a sua família, amigos, e ele encasquetou com um negócio que é o seguinte: eu vou subir o Monte Everest. Você já ouviu falar do Monte Everest? O monte mais alto do mundo, esse mesmo que o Putin, o Trump, né? Xi Jinping estão subindo. Eu vou subir esse monte também. E foi. Naquele tempo não tinha internet, não tinha celular, era tudo carta. Os jovens aqui vão achar um absurdo, mas carta não chegava em segundos, né? Chegava depois de dias, semanas, talvez meses, dependendo do lugar ser mais remoto ou não. E quando o Jorginho estava lá no Everest, ele mandou cartas para a esposa, para a família, para os amigos, né? Numa das cartas que ele mandou à sua esposa, ele falou o seguinte para ela: me perguntaram por que eu vou escalar, e eu respondi: eu vou escalar porque o monte está logo ali. Mas você, meu bem, é meu estímulo para realizar o meu melhor. Quero, acima de tudo, provar-me digno de você. Olha que bacana, gente. Bom, né? Sabe aquela ideia do homem que faz grande sacrifício pela esposa amada? Eu acho que ele tinha isso em mente. E ele foi fazer um grande sacrifício, escalar o Monte Everest. E contam depois os jornais que o Jorginho, ele foi digno de lembrança desta história. E quando eu falo que ele foi digno de lembrança, você já entendeu que o pior aconteceu com o Jorginho. E o seu filho, já grandinho agora, né? Apesar de ser realmente orgulhoso do pai, porque ele foi enfrentar um baita desafio, o filho dele também era triste. E certa vez escreveu para um amigo: eu preferia tanto ter conhecido meu pai do que ter crescido à sombra de uma lenda
à sombra de um herói. O Jorginho, ele viu a montanha, que ela estava logo ali, mas não viu o próprio filho, que também estava logo ali para nascer. O monte trouxe um sentido de alegria, motivação para subir na vida. Mas eu me pergunto, será que conhecer o seu filho também não lhe traria alegria e luta pelo propósito da vida? O Jorginho queria subir a montanha para provar que era digno da sua família. Mas amar e prover para a sua família, nas rotinas comuns de uma vida simples e longa, dia após dia, também não nos conferem dignidade? E eu quero fazer uma pergunta que tem que ser a nossa pergunta dentro dessa história. Por que o Jorginho escolheu a montanha ao invés da sala de estar da sua casa? E olha, eu vou falar até uma coisa aqui que é pertinente. Por que o Jorginho escolheu a montanha ao invés de escolher a comunhão com os irmãos? Uma vida simples. Por que o significado da vida está mais ligado a subir montanha do que ligado às rotinas diárias de amar, viver, trabalhar e até brincar, né? Por que nós somos assim? Por que sempre escolhemos um monte? Por que o pai ou a mãe que escolhe o trabalho como sendo o seu monte, escolheu o seu trabalho e não a sua casa? Por que nós escolhemos tantas coisas, aquele monte brilhante, arenoso, mas nós não escolhemos servir a Deus? São perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos hoje. Jesus nos convida a uma vida simples, que nos faz fugir dessas coisas que têm ares de grandiosidade, como o Monte Everest. Se você quer subir, eu quero mostrar para você um lugar melhor para você subir. E lá realmente você vai estar seguro, tranquilo, num lugar correto. Lá você vai viver a sua vida de um modo simples. E você vai ver que a alegria, a motivação diária vão encher o seu coração. Abra comigo lá em Mateus, capítulo 7. A partir do versículo 24. Você sabe, você conhece, eu não estou falando agora de um monte arenoso. Eu estou falando agora de uma rocha. Olha só o que diz a palavra de Deus, 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, Jesus está falando, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e olha só, ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Meu irmão, minha irmã, seguir Jesus não vai livrar você dos problemas da vida, não vai tirar você
de enfrentar problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas psicológicos, né? De mentalidade, de sentimentos. Seguir Jesus não vai livrar você de enfrentar as violências da cidade, as injustiças humanas. Tudo isso vai vir sobre você. Mas se você estiver sobre esta rocha que é Cristo, você nunca será abalado. Você se manterá firme. Agora preste atenção ao verso 26, ele vai falar do monte. Na nossa conversa aqui hoje, ele não está falando no lugar mais baixo. Eu estou pedindo uma licença até literária, poética, para imaginar o monte que o mundo todo quer subir, e muitas vezes nós mesmos. E olha como poderíamos descrever. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse monte que eu estou falando é um monte arenoso. E se você construir a sua vida na base deste monte, mais cedo ou mais tarde, você perderá tudo. Porque este monte, meus irmãos, é traiçoeiro. Ele não foi feito para te abrigar, ele foi feito para te enganar. Mas esta rocha, que é Cristo Jesus nosso Senhor, nele não há engano. Ele cuida de nós. E ele nos mostra o verdadeiro valor da vida. Meu irmão, minha irmã, o valor da vida não está nos grandes gastos, não está na grande soma de dinheiro, nas variedades de experiências, de viagens, de restaurantes, de hotéis, de compras. O valor verdadeiro da vida está no dia a dia simples e comum. Quando você acorda, por exemplo, num domingo de manhã, mesmo que não seja o domingo que a gente vem na igreja, mas você senta ou fica em pé, como eu gosto, eu prefiro, né? Na cozinha, e come um pão de queijo com uma xícara de café, simples assim. Quando você simplesmente sai da porta da tua casa e você pode ver o céu, algumas árvores, quando você tem a bênção da audição para ouvir os pássaros cantando. Se você gosta de animais, você tem os teus bichinhos lá, vê eles acordando, meu Deus, bichinho tem sono. Bichinho tem preguiça também, né? E eles vão lá no teu pé. Coisa simples. Se você tem filhos pequenos, um filhinho pequeno, uma filhinha pequena, acorda mais cedo, vem se agarrar na sua perna. Bom dia, papai. Bom dia, mamãe. Tem palavra mais maravilhosa que essa, às 8 horas da manhã de um domingo? Isso é vida. A casa pode ser simples. A casa pode ser que precise de alguns reparos. Mas se tiver Jesus, você se torna alguém rico. Porque Jesus está lá. Tem um hino assim, né? Não importa se eu morar numa casa boa ou numa gruta ruim, com Cristo está, é céu em mim. E é isso. Sabe,
quando nós tentamos escalar o monte, nós estamos buscando para nós mesmos problemas que nós não precisaríamos ter. Porque quanto mais você busca, mais você vai trazendo problemas para a sua vida. E são problemas que uma hora não tem fim. Você fica louco, você fica piradinho da Silva. E você quer ver uma saída para isso. E sabe qual é a saída? É seguir Jesus na vida simples que Ele tem para dar. Amém, meus irmãos? Para finalizar, certa vez entrevistaram um teólogo, e um dos jovens que estava lá fazendo uma pergunta, né? Ele perguntou o seguinte: reverendo, Deus quer que eu seja rico ou que eu seja pobre? Boa pergunta, né, gente? E aí, o que vocês acham? Deus quer que você seja rico ou que você seja pobre? O que você responde? Bom, aquele reverendo, aquele pastor, ele foi muito sábio na resposta dele. E sabe o que ele falou? Meu filho, Deus não está nem um pouco interessado se você é rico ou pobre. Deus está interessado no seu coração. Se a sua riqueza te afasta de Deus, é porque o seu coração não é dele. Se a sua pobreza te afasta de Deus, é porque o seu coração não é dele. O problema não é você ser rico ou pobre, o problema é o seu coração não pertencer a Deus. E é isso que nós precisamos buscar na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, isso posto, como está a sua vida hoje? Você está com roupa de alpinista? Você está fazendo uma subida preciosa na vida, no monte errado e arenoso? Eu quero convidar você a trocar suas vestes de alpinista para vestes novas que nós recebemos em Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem criado segundo Cristo Jesus. Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça e coloca isso diante do Senhor agora. Como está a sua vida?